Ficou lindo, maravilhoso para o nosso Deus. Que Deus seja louvado e honrado todo o tempo. Tem um convidado especial, pode vir, Wallenberg. Ele veio de longe, Cajamar, para vir falar conosco. O Wallenberg eu não conhecia pessoalmente, né? A gente faz parte, para quem não conhece, a Igreja Adventista tem um órgão voluntário de psicólogo, só tem psicólogo lá, que você entra no site, no Ouvido Amigo, e consegue falar com qualquer psicólogo adventista. Alguém sabia disso aqui? Não? Pois é, precisamos divulgar mais, né? ouvidoamigo.com.br, né? Um dos projetos da Igreja Adventista. E nós nos conhecemos lá, e aí eu já fui chamando lá para o começo do ano quase, né? E é um prazer tê-lo aqui, né? Escolhi você como homem, porque eu acho que é um papel nosso também para trazer essa mensagem que o homem traga para a mulher, conscientize sobre isso, falar sobre violência todos os anos no Quebrando o Silêncio, e esse ano violência psicológica. Por que eu chamei ele? Psicólogo, ele tem uma família grande, você falou grande, depois você conta para a gente quantos são, e trabalha com desbravadores, acho que muitos anos, né? Então, assim, nada melhor. Psicólogo, falar com jovem, falar com o nosso público e falar do que precisa. Obrigada de você ter vindo de tão longe e ter vindo honrar nosso Deus. Bom sábado, igreja. Que a graça de Deus esteja em nossos corações nesse momento. Vamos dar oportunidade para o Espírito Santo trabalhar em nós e através de nós. Como a Cíntia me apresentou, meu nome é Wallenberg. Você pode nunca ter ouvido esse nome, e é bom que nunca tenha ouvido. Eu pensei que eu era exclusivo no planeta, mas semana passada, em um evento também de Quebrando Silêncio, fui pesquisar rapidamente no Instagram e tem mais 2 de mim no Instagram. Só tem 3, por enquanto. Há 10 anos atrás eu procurava e só tinha eu mesmo. Agora temos 3. Talvez tenha mais algum de mim no mundo por aí. Há 20 anos, 23 anos, estou frequentando e compartilhando a Feira Adventista, e dos 23, 22 no Clube dos Desbravadores. Tem sido uma bênção muito grande. Não tenho nem planos de parar ainda com o clube. Como assim já mencionou, também sou de uma família muito grande. Eu falo da minha própria, não da minha mãe. Eu tenho mais 2 irmãos. Ele não quer ter filhos, ele tem seus motivos e faz bem, como ele sempre diz. Minha irmã tem 2 filhas e eu fui privilegiado com 5. A minha filha mais velha tem 18 anos. Depois vem com 17, e depois vai vir um de 4 anos, o de 2 anos, e agora recém-nascida. Mas não, tá bom. Já estamos satisfeitos. Mais que satisfeitos. No momento, minha esposa está na Vila Maria. Nossa filha nasceu prematura e está na UTI. Tem que ficar lá na caixinha mais 2 meses para amadurecer. Vamos orar para que continue, está indo bem, continue indo tudo bem. Em breve estaremos todos juntos lotando as igrejas. Me acompanhando tem aqui nosso amigo Emerson, ele é diretor associado do clube e o próximo diretor do nosso clube lá, Águia de Aia. Antes de entrarmos no assunto, um detalhe sobre meu nome extravagante e diferente. Minha mãe, acho que ela não sabia o que estava fazendo, mas ela queria que causasse muito impacto. E até uns 20 anos eu não sabia o porquê deste nome, qual o sentido que fazia ter um nome assim tão exótico. E eu procurava na internet, não existia nada a respeito de Wallenberg no mundo. Nenhum significado, buscava em todos os lugares que podiam um significado para mim, para minha existência, e não encontrava. Trabalhei alguns anos na escola adventista, na Vilhar, em Osasco, e uma das funcionárias, o pai era pastor e eles são descendentes de alemães. E disse, seu nome é alemão. Eu já tinha um caminho. Anos depois, um pastor, também descendente de alemão, no meu distrito, confirmou. É alemão sim e significa máximo. Que bom então, agora me encontrei no mundo.
Amigos, a violência psicológica, ela é uma realidade, sempre foi uma realidade em todos os lares, todas as sociedades. Quando eu era criança, não se falava tanto, não tinha tanto acesso à informação e não se reconhecia as violências, os transtornos, mas é sempre sofrido. Algumas pessoas descuidadamente dizem que naquela época não existia tudo isso e todo mundo sobreviveu. Está todo mundo aí vivendo, todo mundo bem, está todo mundo aí, mas não está bem. Não tem algumas coisas que não tem como ser normal, não tem como estar bem. Algumas posturas, algumas opiniões, desde a infância, a maneira como nós vivemos sempre dará frutos, cedo ou tarde. Algumas pessoas insistem em não reconhecer os frutos, alguns só engata ali uma quinta e passa por cima de todos os problemas, mas não está tudo bem. Nós temos sérios problemas em nossas famílias. Tudo o que acontece na sociedade acontece primeiro nas famílias. E tudo que está acontecendo em nossa sociedade problemática está acontecendo também em nossos lares cristãos. A campanha Quebrando o Silêncio tem uma importância muito grande de informar, conscientizar e dar oportunidade de reação. As coisas que acontecem em nossos lares precisam ser corrigidas, precisam ser melhoradas. Como foi cantado agora há pouco, o único caminho é a atitude individual, tem que começar em mim. Se não esperar uma movimentação social, algum protesto, não tem como. Não é a sociedade que muda, é eu. Eu preciso mudar minha opinião, minha postura. E, através de mim, eu posso influenciar o outro, mas a decisão tem que ser individual. Dentro de casa, inclusive, tem ali a família, os pais, os filhos. Cada um tem que tomar sua decisão, não tem como impor. Dá para influenciar, mas não dá para exigir, não dá para impor. O caminho da exigência, da imposição, produzia muitos problemas. É conhecido de todos nós, como diz no livro de 1 Pedro 5:8, ele diz assim: vigiem e estejam alertas, porque o diabo, o inimigo de vocês, está ao redor como leão, buscando tragá-los, destruí-los. Qualquer oportunidade que ele tiver, ele aproveitará. E é visível que ele tem aproveitado. Algumas pessoas têm até facilitado o trabalho dele, não é? Tem, sempre que posso, eu recomendo uma leitura muito interessante, chama-se Mais Espertos que o Diabo. Algumas pessoas insistem, ele é inteligente, mas ele não é totalmente sábio. Nós temos a nosso lado uma força infinitamente mais poderosa que não aproveitamos. Não somos tão espertos assim, mas precisamos ser. Um outro livro, também semelhante a esse, que ajuda muito nessa compreensão da dinâmica e do conflito espiritual, chama-se Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele destaca ali como é as tramas do inimigo para nos destruir e como muitas vezes a gente facilita, a gente sempre brinca com os jovens, parece que o diabo não está tendo trabalho por causa da nossa postura, ele não tem que fazer nada, a gente mesmo se coloca em tentação, a gente mesmo se afasta de Deus. Se ele quer atrapalhar a nossa vida, pelo menos tem que suar, dê trabalho para ele, torne as coisas difíceis. Não dá para facilitar as coisas desse jeito. A gente precisa se posicionar e se posicionar ao lado de Deus. Mesmo a dinâmica espiritual, ela não é fácil. A salvação é pela graça, mas ela não vem simplesmente dizendo sim, eu quero, sentado e sem fazer nada. Precisa se posicionar e se movimentar. Essa é uma atitude importante e necessária para recuperar os nossos lares, recuperar as nossas relações sociais e recuperar a nossa vida. O tema da saúde mental está em destaque no mundo inteiro. Atendo algumas crianças, alguns adolescentes, adultos, e tenho destacado para eles: olha, a maneira como você está vivendo não precisa ser desse jeito.
um alto nível de exigência, porque eu tenho que fazer, tenho que conquistar, tenho que realizar. Eu sempre dou um exemplo sobre saúde mental dos atletas que este ano, 2022, abriram mão de competições muito grandes, muito importantes, e é sempre nos noticiários destacam, se afastou para cuidar da saúde mental. Os melhores do mundo abrem mão de competição, abrem mão de título, abrem mão de prêmios, de troféus, porque precisa cuidar da saúde mental, precisa estar bem. O prêmio, o reconhecimento não é mais importante do que a saúde mental. A gente precisa estar alerta a essas questões e que muitas vezes acontecem em nossa vida, do nosso lado, conosco e com as pessoas que amamos. A violência psicológica ela não é tão facilmente reconhecida e ela é uma armadilha muito bem montada, de maneira que quando você se vê aprisionado, é muito difícil sair. Tenho atendido uma moça de 30 anos, casada, com filhos, o primeiro casamento não deu certo, está em um novo relacionamento e a gente está tratando essa temática da violência psicológica e ela diz assim, eu não entendo como é que eu consegui entrar num relacionamento desse e mais ainda, como não consegui sair. E ainda está difícil demais sair do relacionamento, porque a violência psicológica ela é muito sutil e também muito forte. É muito difícil sair, é muito difícil reagir, é muito difícil se fortalecer para conseguir tomar uma direção diferente. Mas a campanha Quebrando o Silêncio serve para a conscientização, o alerta e a prevenção. O caminho da prevenção é sempre o melhor e o mais fácil. Fique atento aos elementos que nós vamos destacar nesta manhã. Primeiro, para você reagir, e segundo, para que você não se torne, sem perceber, o abusador. Como disse, é muito sutil. Sem perceber, a gente sofre e sem perceber, nós também agredimos. Com a bênção e com a misericórdia de Deus, nós vamos escapar deste mal. Prepare aí sua Bíblia, livro de Gênesis. E antes que você faça a leitura, eu vou pedir para você segurar sua Bíblia, feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus e Pai, com a tua palavra em nossas mãos, nós queremos pedir a tua bênção, queremos pedir a condução do Espírito Santo para a compreensão da tua revelação. Não só a compreensão, ó Deus, mas também capacidade para pôr em prática o teu plano em nossa vida. Permaneça conosco, nos conduza, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ver aqui se funciona. Não foi? Pode apertar aí, nos ajude aí, por favor. Agora sim, maravilha. Violência psicológica, uma rápida contextualização, é qualquer atitude que produza qualquer prejuízo emocional, limitação ou controle de comportamento e de conduta. Há pessoas que vivem sob o controle de outras e não percebem. Há pessoas que têm as suas atitudes muito limitadas, seu repertório de escolha de opções, de atitudes muito limitado. Isso porque outra pessoa impôs, outra pessoa moldou a vida e, sem perceber, está num relacionamento abusivo, o abuso psicológico. Se produz sofrimento à atitude do outro, isso é agressão. Qualquer tipo que seja do sofrimento. Qualquer desconforto, se não está confortável. Semana passada a gente estava num evento também de Quebrando o Silêncio, falando com adolescentes e jovens, falávamos mais sobre bullying, e o bullying muitas crianças e jovens adolescentes tratam assim com suavidade, de que é só zoeira, é só entre nós e está tudo bem, porque ninguém não está achando ruim, a gente só está brincando. É em nome desta brincadeira que tantos sofrem. A gente não se apercebe dos limites, quando ultrapassa o limite da brincadeira, e a gente não percebe quando o outro começa a sofrer na brincadeira. Quando a brincadeira perde graça, entra em cena o sofrimento, o desconforto que seja, ele só vai aumentando. Qualquer que seja o desconforto, por menor que seja, se é desconfortável para você a atitude do outro, pode contextualizar a violência psicológica.
O elemento pelo qual esse prejuízo emocional é produzido é a ameaça, o constrangimento, chantagem, humilhação, isolamento, manipulação. Através desses aspectos é que nós sofremos. Qualquer que seja a atitude, se você se sentir humilhado, constrangido, excluído, é violência psicológica e já está regulamentado como um crime. Você pode abrir um processo judicial contra a pessoa que insistentemente provoca esse tipo de sensação em você, de humilhação, de se sentir melhor, se sentir excluído, qualquer que seja esses elementos, ou combinados ou isolados, é violência psicológica. Então, reaja, faça alguma coisa por si e também pelo outro. Para a saúde mental é super importante não se acostumar, não tratar como normal, de que é assim mesmo. Não, pode ser que seja assim, mas não pode ser, não tem como ser assim. Não tem como continuar sendo assim. Ou se for assim mesmo para o outro, que ele continue mais longe de você, não precisa ser com você. Você também tem a opção de não se submeter a tratamento violento, a humilhações, ameaças. Alguns se submetem porque é melhor estar assim do que estar só. É melhor estar só. É melhor você aprender a conviver consigo mesmo. É melhor aprender a se valorizar, aprender os seus pontos fortes, se fortalecer. É melhor estar só do que mal acompanhado. Alguns invertem, né? Melhor estar mal acompanhado do que sozinho. Aí tem casos diversificados para se tratar em consultórios, já que a nossa convivência social hoje se tornou tão complicada, tão delicada e complexa. Não deveria, mas é muito difícil convivermos hoje. Os nossos lares, se entender com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, hoje em dia é muito difícil. É muito difícil ter paciência, é muito difícil tolerar, é muito difícil compreender, é difícil lidar com o outro. Você explica uma coisa e o outro não entende. Como é que não entende uma coisa tão fácil? E daí você perde a paciência. Não tem como conviver com gente desse jeito. E é essas frases que preenchem os nossos lares hoje em dia. São as frases de intolerância, as frases de impaciência, as frases absurdas que só vão produzindo conflitos e sofrimentos. Vamos para o plano de Deus perfeito, como os nossos lares precisam e podem ser. A perfeição de Deus em Gênesis 2, 24 é o texto fundamental desta manhã. Gênesis 2, 24 diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nesse simples texto, tem princípios consagrados, inspirados, indispensáveis para a nossa felicidade. O que falta em nossos lares está contido nesse texto. Quando ele começa dizendo que por esta razão, ou por isso, em algumas outras versões, ele está se referindo ao que está registrado antes. Gênesis 1 e 2 está falando sobre a criação. E na narrativa da criação ele diz: e viu Deus o que tinha feito, e eis que era bom. Tudo era bom, tudo funcionava como tinha que funcionar, tudo era perfeito. E por isso, ele diz, e termina o texto de Gênesis 2:24, a consequência do que Deus tinha feito antes é o que viria de melhor ainda em seguida. De maneira que os nossos lares, a família que precisa ser protegida, cuidada, abençoada, ela é consequência do que aconteceu antes. Veja como é complexo e delicado. Nós fazemos esforços para melhorar, para corrigir os nossos conflitos, nossa convivência familiar, mas essa convivência familiar é consequência da nossa família anterior. E quando olhamos para a nossa família anterior, ela é mais problemática do que a nossa hoje.
Eu fui para a faculdade, consegui para a faculdade, meu irmão foi para a faculdade, meu irmão não quis, ele não gosta dessa coisa de faculdade, ele está vivendo muito bem sem faculdade, fez um curso técnico, ele está quase se convencendo a fazer um curso superior, mais de 2 anos. Ele não tem perfil para 4 anos, 5 anos de faculdade. Mas minha mãe, nossa mãe não foi para a faculdade, ela não conseguiu ir, ela terminou o ensino médio aos 40 anos. E a minha avó nem terminou o ensino fundamental. A minha avó, ela passou por uma situação muito difícil do contexto familiar. O meu avô, que já é falecido, ele batia, bebia muito, batia na minha avó, batia na minha mãe, nos meus tios, todo mundo. Quem tivesse pela frente ia apanhar quando ele chegasse em casa. Conversando em uma reunião de homens sobre esse contexto das famílias de origem, um dos homens dizia assim: em casa a gente ia brincar na rua e sob o olhar, o cuidar da minha mãe, e quando chegava dado momento, a minha mãe alertava: seu pai está vindo, e todo mundo corria para dentro de casa e ficava ali cada um no canto, em silêncio, e ele dizia com medo da reação, com medo que o pai ia fazer, ou que ia falar. Um contexto, irmãos, em que as crianças, ou a mulher, ou o marido, existe pessoa com medo, não tem como ser saudável. Quando a gente cresce em um lar onde o sentimento mais forte é o medo, que tipo de fruto vai produzir? Que tipo de família eu vou construir se eu vim de uma família em que eu sentia medo? É muito difícil a gente corrigir as coisas, viver tranquilo, equilibrado, em paz. O texto de Gênesis 2, 24 começa com esse princípio. Por isso, é o que aconteceu antes, que vai dar sustento para o que vem depois. É claro que não está tudo perdido, né? Porque nós contamos com a misericórdia, a bênção e a graça de Deus. Deus nos cura, nos transforma, nos auxilia, nos abençoa, transforma radicalmente a nossa vida. A gente não precisa estar preso ao nosso histórico de vida. Se minha mãe sofreu, então eu tenho que sofrer. Se meu pai me batia, eu tenho que bater. Não precisa ser assim. Nós temos hoje informação, ferramentas e possibilidades muito diversificadas. Anteriormente, as possibilidades eram muito limitadas. Hoje, não. A gente não precisa estar preso ao nosso contexto familiar. Mas, embora seja muito importante, a gente ter essa consciência. Não dá para neutralizar essa consciência que nós somos, em certa parte, fruto do que nos aconteceu em nossa casa e é fruto também do que aconteceu na casa dos nossos pais, dos avós, dos bisavós, etc. Por isso, o que veio antes é o que vai ajudar ao que virá depois. O texto continua falando sobre deixar, que é uma dificuldade muito grande de muita gente. Passar de um estágio para o outro é muito difícil para muita gente. O ano passado, eu estava com uma jovem de 30 anos no consultório e ela passava por uma crise existencial. Tinha casado recentemente e ela dizia que parece que eu sou outra pessoa, não sei como agir, tem coisas que não fazem mais sentido para mim. É comum as crises existenciais. A gente tem alguns períodos da vida pelas quais é mais sensível, nós estamos mais sensíveis às crises existenciais. A primeira crise existencial mais clássica é na adolescência. Depois vai vir a transição da juventude para a fase adulta e depois na velhice é comum que também enfrentemos crises existenciais. O texto ele fala sobre por isso, pela perfeição, contexto de funcionabilidade, de completude, deixará. A gente precisa se preparar para abandonar o nosso lar de origem e muitas vezes não é nós que não estamos preparados, é nossa mãe que não quer deixar a gente ir. Ou os pais, né? Alguns pais também são bastante apegados. Esse apego excessivo, eu sempre destaco para os pais, quando atendo criança, que é assim, ó, tudo que é excessivo é ruim. O alerta é tudo que é excessivo. Como é o comportamento da criança? Ela relata, bom, pode estar dentro da normalidade. A gente sempre pergunta exatamente, ela é muito agitada. Agitado como?
para dormir como é, para como ele comendo, como ele assiste TV, como é que ele assiste no TV, e brincando, como é que ele brinca. Se é excessivo, então tem um problema aí a ser considerado. Se é agitado demais ou quieto demais, tudo que é excessivo pode ser problemático. De maneira que a gente precisa se preparar para deixar ir, para deixar viver. É uma dificuldade para muitos. Tenho um amigo, ele tem uns 25 anos, casou ano passado. Fui visitar os pais, que são meus padrinhos de casamento, e descobri que lá na casa da mamãe, desse meu amigo, a mamãe guarda a colherinha de quando era bebê. São coisas muito simples, né? Não tem nada de mal guardar a colherinha de quando era bebê. Ele só tem 25 anos agora, mas essas coisas simples dão indício de apego, de uma dificuldade de deixar ir. Alguns têm dificuldade na transição, de passar para outra fase. É tão bom ser adolescente e quando você vira jovem, as coisas começam a se complicar tanto. Era tão bom na escola, mas agora você, como um jovem, você vai se quiser. Você preste atenção se você quiser. Se você não quiser, tudo bem também, é com você. Você decide como você vai viver, não é mais obrigado. Mas é uma dificuldade. Você agora tem que assumir a responsabilidade. Viveu de um jeito, tinha alguns limites e agora não está preparado para assumir responsabilidade, para assumir independência. Agora é com você. Viva como você entende que é o melhor para você. É muito difícil, irmãos, muitas vezes deixar ir, e é difícil ir, mas é uma necessidade. Por isso, pela perfeição, pela completude, pela funcionabilidade boa, a vida boa que estava, é que deixará o homem, que é o próximo item. Sabe do que se trata um homem? Estava ali conversando com meu amigo Alex, a gente fazia bastante tempo que não nos vimos, nos conhecemos no movimento de desbravador lá em Osasco. E eu dizia para ele, hoje eu sou o diretor do Clube de Desbravadores, já faz muitos anos, o sucessor está aqui, mas eu continuarei no clube. Não tenho planos nunca de deixar de frequentar o clube, mas este ano também estou contribuindo no acionado da nossa igreja e também no Ministério do Homem. Parece uma novidade, mas não é novo. Está previsto até no manual administrativo da igreja. E eu queria recomendar para o ancianato, para os homens dessa igreja, para formalizar ano que vem o Ministério do Homem. É uma raça muito difícil de se lidar. E quanto mais velho, pior, porque acha que não precisa. É uma dificuldade terrível. A gente marca reunião e eles não vão. Imprime o convite, faz cenário e os caras não aparecem. Eles acham que não precisa, que está tudo bem. A gente olha para a cara do bicho lá, não está bem não, rapaz, vem aqui. E ele não vai, mas a gente tem que insistir. A gente insiste, uma hora ele vai ver, vai reconhecer e vai se entregar, vai comparecer lá em nossa reunião. Novembro, irmãos, tenho a campanha do Novembro Azul, ao combate e prevenção ao câncer de próstata. E eu sempre alerto as igrejas, não pode ser uma reunião por ano que trata sobre saúde do homem, e o homem não tem só próstata, ele tem outros problemas na vida para cuidar. Uma vez no ano, rapidinho assim, um sermão, às vezes faz um jantar, 1h30, e mesmo assim reclamando porque está tarde, já quer ir para casa. Como é que vai viver bem desse jeito? Então tem que ter o Ministério do Homem, que é para melhorar algumas coisas, está terrível. De maneira que a gente cresce, a gente atinge a idade de ser um homem mesmo na vida, não tem jeito, e agora vai fazer o quê? Vai viver como? Se não aprendeu a ser homem, não é simples ser homem, não. Você tem que estar preenchido ali dos princípios bíblicos do que se espera de um homem, ser o sacerdote do lar, e daí o sacerdote do lar vai viver como? Atarefado, sobrecarregado, chega em casa esgotado, aí senta num sofá, não tem mais força para nada, não consegue nem brincar com as crianças, não consegue depois ficar lá assistindo o jornal e assiste o jogo na quarta-feira, no domingo à tarde. Essa é a vida de homem? Não, não é só isso, é mais coisas. Precisa de mais coisas.
Tem um livro, irmão, a gente está na luta, tentando trabalhar com esses homens aí terríveis. Chama-se Homens de Poder. É um livro incrível. Se não me engano, no capítulo 4, o capítulo chama-se Corações Feridos. Impressionante o capítulo. Fala sobre como a gente se torna homem problemático por causa da infância difícil que tivemos. E mais ainda, como nós podemos estar construindo a próxima geração mais problemática do que nós. É um livro incrível, Homens de Poder. Precisa se reunir, homens, estudar um capítulo por vez, não precisa ser tudo de uma vez. Vai a cada 15 dias para ajudar aí, que não está acostumado, né? Com tanta reunião de homem, trabalha as ideias, são ideias incríveis, inspiradas, que pode mudar muita coisa. Mesmo com dificuldade em nossas reuniões, um dos frequentadores dizem, olha, essa reunião tem sido muito boa para mim, deu o testemunho dele, como ele mudou algumas coisas de postura, como ele se posiciona diante dos filhos. A gente precisa muitas vezes de alguns alertas, são poucas coisas, são detalhes, mas se a gente não se reúne para conversar a respeito, a gente vive desse jeito, do jeito que está mesmo, é assim mesmo, e é difícil, é sofrendo, não está aquela maravilha, mas está bom. Se pode ser melhor, vale o esforço, né? Vale a pena se esforçar, se dedicar, fazer um pouco mais. Então, quando ele diz, por isso deixa o homem, a gente precisa não só crescer, atingir a idade de homem, mas precisa amadurecer. Precisa saber como é que você se posiciona, como é que se assume responsabilidades. E a gente não aprende isso naturalmente, a gente precisa trocar experiências, a gente precisa conversar, como que é na sua casa? Parece que mulher é tudo igual, mas não é não, tem umas que são piores. Tem boas também, tem mulheres melhores, mas é uma questão muitas vezes que não tem a ver com a mulher, tem a ver com o homem, é como ele se posiciona. Tem um pastor que eu gosto muito de assistir de vez em quando, o Cláudio Duarte, você deve conhecê-lo. Ele fala muito sobre esse contexto de família. Tem uma das mensagens dele chama-se Mulher Abacaxi e Homem Banana. Fala sobre Jezabel e Acabe. Me ajude aí. Acabe. Isso. Parece que Acabe é o filho dele, né? Que foi pior do que ele. Mas ele fala, o pastor Cláudio Duarte fala sobre Acabe, um rei que não sabe se comportar como um rei, um líder espiritual que não instrui espiritualmente nem a sua casa e sua nação, um líder que não sabe liderar. Então a gente está cheio de homens na igreja, nos lares, na sociedade que não sabe ser homem, não sabe se posicionar. E não é uma questão de imposição, não estamos falando disso. Estamos falando de você assumir o seu papel, saber exatamente como tratar um ao outro, como se trata a mulher. Tem homem que não sabe como tratar a mulher. Ele sabe o que ele já viu, já ouviu, o que ele assistiu em casa muitas vezes totalmente inadequado, totalmente sofrido, difícil, errado. Aí ele sabe que homem faz desse jeito, vive dessa maneira. Não é assim. Tem um monte que não sabe como é ser homem na vida. A gente precisa se reunir, conversar, orientar, precisa melhorar, porque se não for assim, irmãos, a gente tem a nossa vida totalmente comprometida. Por isso, diz o texto, deixa o homem. O homem precisa estar preenchido, maduro, pronto para deixar o que ele precisa deixar, seja casa, seja comportamentos, seja alguns vícios. Ele precisa se preparar para isso. Se não aconteceu naturalmente na trajetória, durante o crescimento, na infância, na adolescência, na juventude, sempre é tempo de mudar, de melhorar. Se não está morto, dá para melhorar. Alguns parecem mortos, mas não está não. Se está aí respirando, tem coração funcionando, cérebro atuando, então dá para a gente insistir, corrigir, alertar para que coisas melhores sejam desfrutadas. Em seguida, o texto diz, por isso, deixa o homem pai e mãe.
Essa frase, irmãos, pai e mãe, você sabe que Adão e Eva não tiveram pais e mães humanos. Deus era o pai e a mãe deles. Assim como Deus também é o nosso pai. Gosto muito daquele hino que fala Deus é nosso pai amado. Um hino muito inspirado, muito bonito, muito confortador. Mas a gente não vive somente na relação divina, né? A gente não é suficiente. Algumas pessoas, inclusive, têm sérios problemas com pai ou com mãe. Atendi uma senhora há quase 50 anos e ela falava de sofrimentos de 6 anos, 5 anos, 4 anos, principalmente com o pai e com a mãe, com os dois. Às vezes o pai é mais rígido e a mãe vai lá confortar, vai amenizar o sofrimento, e quando é os dois? Quando a pessoa sofre pela atitude dos dois, do pai e da mãe, aí fica muito difícil, incluindo os irmãos. Vários problemas, vários tipos de sofrimentos, de abusos que essa senhora passou ao longo da trajetória, ao longo da vida. Tem coisas que nos acontecem na infância que não tem jeito, não tem como resolver. Se não for tratado, ele não desaparece com o tempo. A gente vai carregar o sofrimento para a vida toda, até que consiga tratar. Essa senhora falava sobre ter perdoado os pais, ter conseguido ter oportunidade de conversar com eles antes do falecimento. Os dois já são falecidos e ela dizia que ao cuidar deles nos últimos tempos de vida, eles pediram perdão pela atitude, pela maneira como tratou ela, e foi absolutamente injusta. Conseguiu perdoar, mas as marcas ficam. As marcas muitas vezes são tão profundas e tão dolorosas que teremos que carregar o resto da vida, a aprender a lidar com elas, a conviver com a dor. Por isso, a importância de estar alerta sobre o relacionamento que nós temos hoje em nossos lares, porque, mesmo que não seja proposital, tem coisas que as marcas ficam pelo resto da vida. Eu sofri muito na infância, não foi tanto assim, mas quando eu era criança, era bem grande. Eu não queria ir para a escola, devia ser, eu tenho uma suspeita, não tenho certeza, mas suspeito que era por causa do meu nome, incompreensível. E eu detestava me apresentar. O primeiro dia já era pior da vida, ter que cumprir o protocolo. Fique de pé e fale seu nome, e fale também da sua família, fale de você. Detestava isso. Eu sempre queria faltar, e a melhor estratégia que a criança adota para faltar é ficar doente. Estou com dor de cabeça, não tem como provar que não está com dor de cabeça. Aí eu usei essa estratégia algumas vezes, até que eu comecei a ficar desconfortável em mentir, e eu queria ficar com dor de cabeça mesmo, para faltar com razão. E daí, na minha mentalidade infantil, se minha mãe tomar remédio para dor de cabeça e fica boa, eu tomando sem estar com dor de cabeça, vou ficar com dor de cabeça. Testei e não deu certo, né? Tive que ir para a escola. Mas não desisti. Fui testando outras medicações para ficar com dor de cabeça, ficar doente, e até que eu tomei um que deu certo. Eu não consegui acordar porque era remédio para dormir da minha mãe. É claro que ela descobriu e eu tive que apanhar depois, mas veja o contexto. Eu queria, para mim era melhor não ir para a escola, e não era só não ir para a escola, era muito sofrido ir para a escola. Era muito difícil ir para a escola para mim e ser obrigado a ir para a escola. E ter que apanhar por ter tentado não ir é muito injusto. De maneira que nessa última, acho que foi a última tentativa dos remédios para ficar doente. Eu não queria morrer, mas talvez queria um pouco, porque eu lembro de ter me despedido da casa, não tinha ninguém em casa, dos brinquedos, de algumas coisas, me despedi e eu queria morrer em paz, tranquilo, dormindo, é claro. Tomei o remédio e deitei para dormir, para morrer dormindo. Não deu certo, ainda bem, graças a Deus. Mas o alerta é que criança, quando eu era criança, 10 anos ou menos, já era muito sofrido para mim viver. Já era muito difícil ter que enfrentar situações do dia a dia, cotidianas. E você fique alerta, porque setembro vai começar, sexta-feira.
a campanha contra o suicídio, os sofrimentos ele está ganhando proporção muito grande. Tem cada vez mais pessoas sofrendo ao nível de que não suportam mais viver. E eles concluem de que não vale a pena mais viver, sofrendo como estão sofrendo. E não é só cada vez mais pessoas sofrendo nessa intensidade, são cada vez mais jovens sofrendo nesse nível, crianças sofrendo nesse nível. Não faz muito tempo nós tomamos conhecimento de uma criança que conseguiu tirar a própria vida. 11 anos de idade se suicidou. Ela se enforcou. E daí a surpresa quando os pais chegam em casa e se deparam com essa situação e eles dizem, mas eu não sei o que estava acontecendo, por que que ele fez isso? E isso nos dá um alerta, porque os pais, aquele ambiente em que a família deveria proteger um ao outro, conhecer um ao outro, não conhece, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que sente, não sabe o que pensa. Não, às vezes, muitas vezes é uma questão assim de disposição, falta tempo para parar e conversar, para perguntar, está tudo bem, o que está acontecendo, como é que está? Na escola, como estão as coisas? As crianças sofrem. Semana passada, no encontro sobre quebrando silêncio com os adolescentes, falávamos sobre isso, e uma adolescente, ela, no final do encontro, me entregou um bilhete. Ela dizia assim, é para você ler longe daqui, quando estiver bem longe lá da sua casa. Tá bom, eu vou ler, promete, prometo. Falou várias vezes, tem que ser longe daqui, eu não quero que minha mãe saiba, eu não quero que fale com ninguém, só tem que ler. E daí eu li quando cheguei em casa e ela falava sobre, ela tem 13 anos de idade, e ela falava sobre sofrimento, sobre não conseguir, não ter ninguém para falar sobre o quanto ela sofre, como é difícil ser um adolescente de 13 anos. Como é difícil conviver com os pais, com os colegas, os dilemas, os conflitos pessoais, cada vez mais jovens, crianças sofrendo tanto e tendo ideias de tirar a própria vida. A minha ideia era muito inocente, de tirar a própria vida, mas hoje a adolescência, a infância tem muito acesso a muita informação, até brincando, aquelas brincadeiras suicidas, né, de desafios online, estão sendo estimuladas. Se você não quiser viver, é só fazer tal coisa. O acesso está à altura da mão, aos dedos. É muito fácil. Eu fui visitar um jovem na casa dele para um atendimento, era muito difícil, e ele dizia para mim, eu já pesquisei várias maneiras de tirar minha própria vida. Só não tive coragem ainda de colocar em prática alguma, mas eu já pesquisei. Os jovens, irmãos, os adolescentes, as crianças, eles pesquisam já. Vários estão com ideias assim. Semana passada, lá em Barueri, pertinho, estava conversando nessa campanha com os adultos, eles diziam, ó, uma moça dizia, na minha escola teve um caso desse, uma criança de 11 anos, foi chamado os pais na escola enquanto conversava com a diretora, a mãe conversa com a diretora, a criança se retirou, disse que ia no banheiro e se jogou do terceiro andar. Não morreu, está na UTI, está sendo cuidada, mas não é a atitude, é o que aconteceu antes para ter ideias dessa natureza. O quanto está sofrendo e a mãe não sabe. A mãe simplesmente diz que é besteira, que é coisa de criança, que é só levantar e fazer alguma coisa. Vai, é só levantar, é só sair e brincar. Às vezes, não é só sair e brincar, e às vezes precisa sair e brincar. Os pais precisam ter esse olhar atento e cuidadoso para julgar se há necessidade de ficar em casa, se há necessidade de sair. A gente precisa cuidar dos nossos filhos, cuidar também dos nossos pais, cuidar dos nossos irmãos, cuidar uns dos outros. Mas, além disso, quando o texto diz que o homem maduro, completo, ele preparado, ele deixa pai e mãe, está dando o indício de um princípio muito importante. A família é formada de pai e mãe e os filhos.
qualquer outra configuração aceita socialmente não é o plano divino. O plano perfeito de Deus é homem e mulher e constitui a família. É claro que nada pode ser pretexto ou motivo para perseguição, para exclusão, para críticas, mas a gente tem que ter isso em nossa mente. O plano de Deus, o modelo de família divinos é homem deixe pai e mãe. E ele forma, o homem se une à sua mulher e ele forma um outro lar, uma outra família. É como o texto diz, quando ele deixar pai e mãe, ele se une à sua mulher. Esse é o momento, irmãos, de maior importância. Esse é o momento, é uma das decisões mais delicadas e importantes da vida. Não dá para você decidir se unir a uma mulher só porque a ama, ou porque a mulher ama o rapaz. O amor não é suficiente. Ele não pode ser o único critério. Até porque não dá para amar uma pessoa em uma semana. Não dá para amar em um mês. Não dá para amar nem em um ano, 2, 3, 5, porque o amor ele é produto de uma vida de convivência. A gente aprende a amar. A gente não acontece, estou amando tal pessoa, é o amor da minha vida. Não é assim, esse é um engano muito grande. Para a gente se unir a uma mulher para formar um novo lar, precisa conhecer, precisa de relacionamento, porque esta união ela é o mesmo que parceria, que cumplicidade. A gente precisa amadurecer o vínculo. Isso dá trabalho. Quando a gente fala que dá trabalho, é trabalho mesmo, é esforço. Você tem que aguentar o outro, tem que aguentar a esquisitice do outro, tem que aceitar os problemas que ele tem que aceitar os vícios, muitas vezes. Eu sempre converso com os jovens de que você tem que ter critérios. Não dá para você, eu gosto, eu amo e vamos juntos. Não, qual é o critério? É só amar? É pouco. Porque quando você estiver junto, você vai descobrir de que eu achava que amava, mas não amo tanto assim. Então, quais são os critérios para dar sustentação? A moça que eu comentei, de 30 anos, está num relacionamento difícil, teve uma sessão, eu nem ia entrar no mérito, nem ia entrar no assunto. Ela falou uma coisa que eu disse para ela, eu dei meu caderno para ela e disse assim, anota aí 10 coisas, 10 critérios que são importantes para você, para estar com um rapaz, para ele se casar com você, e você se casar com ele. Ela anotou os 10. Agora coloca uma nota para o seu noivo, em cada um dos critérios. Primeiro critério, respeito. Nota do miserável, 2. Eu disse para ela, mas não tem como sustentar um relacionamento com nota 2 para respeito. Esse é o seu primeiro critério. Tem critério lá que estava 0 dos 10. Não tem como. Mas a gente precisa primeiro estabelecer, tem que estar claro o que é que uma pessoa, como é que tem que ser a pessoa para estar contigo. O que é que você espera do outro? Tanto homem quanto mulher, você não pode ser fácil assim. É só gostar. Não, tem que ter algum critério. Tem que ter coisas que você goste, gosta que a pessoa seja de tal jeito. E tem que ter o critério também oposto. A pessoa não pode fazer ou ser de tal forma. Porque às vezes a gente coloca lá, tem que ser respeitoso, tem que ser companheiro, tem que compreensivo, aí coloca lá um monte de coisas legais. Aí se esquece de citar que eu gostaria que não fumasse, gostaria que não fosse viciado em futebol. Porque se você não colocar as coisas também que você gostaria que não tivesse, é um tiro no pé. Conversando com outra senhora, ela dizia, um dia depois do meu casamento, um dia não, depois, uma semana depois, né, quando voltou a lua de mel, eu descobri que não era tudo aquilo que eu pensava. Porque ela não tinha percebido que todo domingo de manhã o noivo jogava futebol. Aí ela diz, uma semana depois de casada, que eu percebi que aos domingos de manhã eu fico sozinha. A vida toda, porque é sagrado, né, para alguns homens. O futebol é infalível. Chova, neve, seja o que for, calor, o futebol domingo de manhã.
Ele não deixa por nada. Tem uma situação tão difícil que o marido, sábado à noite, vou ali comprar uma pizza. Ele, num caminho encontra, aconteceu que uma paciente relatou, encontrava os amigos, vamos voltar ao lugar jogar bola. Ele passava na pizzaria, entrega em tal lugar, pagava e ia jogar bola. Chegava às 2 da manhã. Se você não tiver critérios, você fica vulnerável. Para se unir a uma mulher, se unir a um homem, você precisa estar seguro, precisa conhecer, precisa ter os seus critérios, precisa fazer a escolha acertada. Não existe pessoa perfeita. Então não seja tão exigente assim, tá? Não seja tão exigente para não dificultar a sua própria vida. Mas tem que ter o mínimo, né? O mínimo. E às vezes você vai lá, tá com a pessoa, não era bem aquilo que eu esperava, mas às vezes tem esperança. Às vezes você conversando sobre o seu pensamento, sua perspectiva, ele diz, faz sentido. Talvez eu também consiga melhorar. Um cede de um lado um pouco, outro cede do outro, e daí se combinam. Vamos fazer essa parceria, então vamos nos casar. Mas tudo tem que ser conversado antes. Não deixe para resolver depois. Você que é jovem, não pense que depois vai ser mais fácil, vai ser bem mais difícil. Muito mais difícil. Então, que se tem algum problema, algum defeito que te incomoda, converse antes, resolva antes. Se para você é inaceitável, não tente a sorte, que vai dar errado. Se para você não tem como casar desse jeito, então espere, enquanto não disse sim, enquanto não assinou, dá para dizer. A gente encerra por aqui nossa parceria. Né? A escolha tem que ser a melhor possível. Não sendo tão exigente, é claro, mas tem que ser saudável, relacionamento saudável para você e para o outro também. A parte final do texto, tornando-se uma só carne. Alguns eles defendem que esse termo, uma só carne, se refere ao relacionamento sexual. Tem razão de se refere ao relacionamento sexual, mas não só. Porque nessa união, nessa parceria, na cumplicidade, eles tornam-se um só, sexualmente, hormonalmente, emocionalmente e espiritualmente. Não dá para ser um só, sexualmente, e é só isso. É pouco. Alguns casais se entendem muito bem em questão sexual, mas espiritualmente não existe. Não existe a parceria espiritual. Não existe a parceria emocional de dar suporte, apoio, incentivo. Essa união precisa ser completa. O texto diz, por isso, pela perfeição, deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E eles vivem felizes para sempre. Só que não, né? Entrou o pecado e atrapalhou todos os planos. Atrapalhou o plano perfeito de Deus. Tudo era perfeito, tudo era bom, tudo estava encaminhado. Entrou o pecado e interrompeu o plano de felicidade. O pecado, irmãos, ele tem atrapalhado a nossa vida, a nossa convivência hoje em dia. É muito difícil, é problemático, é complicadíssimo a convivência, mas a nossa história, você quer tirar um print? Vou voltar ali, pronto. A nossa história, ela não se encerrou. Nós nos reunimos aos sábados pela manhã e também aos domingos à noite e também às quartas para os cultos de oração, e oro a Deus para que essa igreja tenha esse hábito de também se reunir aos domingos e quartas, para que o número de membros do domingo de manhã, no sábado de manhã, não seja exclusividade do sábado de manhã, porque é encontros tão importantes, especiais e consagrados quanto no domingo e na quarta. A gente segue essa sequência, essa rotina religiosa que é para fortalecer, que é para pedir a Deus misericórdia, para alimentar a nossa fé, para que a gente consiga subsistir diante de tantos ataques do inimigo. E de maneira que o plano perfeito de Deus ele não está acabado. Ainda dá para a gente recuperar e desfrutar de muitas coisas. As relações saudáveis, elas são possíveis dentro de casa. É uma possibilidade. Dá trabalho, mas é possível.
Você só tem que ser um pouco mais paciente, se esforçar um pouco mais, ser mais tolerante. É possível, é difícil, mas é possível. Além disso, vai exigir reconhecimento e humildade. Vai precisar também, além de reconhecimento e humildade, compromisso para as correções. Algumas coisas precisam ser melhoradas. É um compromisso individual, tá? Não dá para você exigir do marido, exigir da esposa, dos filhos. Cada um tem que entender a importância e estar disposto a fazer a sua parte. Humildade para reconhecer as suas falhas, compromisso consigo mesmo para que as correções aconteçam, submissão e obediência, principalmente aos nossos princípios. A gente não faz o que a gente acha melhor. A gente faz, se compromete com o que a gente sabe que é o certo. E qual é o parâmetro? Como é que a gente sabe o que é certo? Está aqui, ó. A gente precisa abrir a Bíblia, conhecer os princípios que já temos um bom entendimento, e é obediência e submissão à vontade e à revelação divina. Esse método, irmãos, não tem como dar errado. As relações saudáveis, elas são possíveis a partir desse método. Reconhecimento, humildade, compromisso com a correção, submissão e obediência, sobretudo, à vontade de Deus. Para concluir, para os solteiros e para os casados, solteiros, preste muita atenção, escolha bem, ore, precisa orar pela futura candidata, pelo futuro candidato. Precisa ser um relacionamento dedicado e consagrado a Deus. Os casados não precisam se desesperar. É difícil, mas tem solução. Não depende de você. Melhor ainda, não depende de você. Deus está disposto a abençoar a sua esposa, o seu marido. Ore por ela, ore por ele. Temos que ter uma vida de oração. Consagre o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado a Deus. É só assim que pode dar certo. E, finalmente, irmãos, para concluir, não precisamos abrir a Bíblia, mas Deuteronômio 6,5, ele diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças. Se não amar a Deus, não tem como amar o outro. Se não amar a Deus, não tem como obedecer a Deus. Se não amar a Deus, não tem como tratá-lo como o mais importante e o melhor. O texto de Mateus 6,33, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar. Trate Deus como sendo o mais importante e o melhor. Desse jeito, irmãos, tudo que é de sofrimento, tudo que é de conflitos, de problemas, de transtornos, são solucionáveis. Tem uma lição em Escola Sabatina maravilhosa, estamos estudando. Tudo que a gente passa tem a possibilidade de nos tornar melhores. A gente vai atravessar com a misericórdia divina e chegaremos ao próximo nível melhorados, com a graça e misericórdia dele. Que ele te abençoe, que ele te conduza, que ele corrija o que tem que corrigir na sua vida, no teu lar, para que possamos desfrutar de uma família que é, sim, o ninho de proteção. Um ajuda o outro, não é só proteção, é felicidade e bem-estar e saúde. Que Deus nos abençoe. Próximo passo é louvor.